Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Está começando agora mais um Arquibancada Podcast. Hoje com um convidado muito especial que eu já apresento para vocês, mas antes eu queria apresentar aqui a minha bancada que vai estar me ajudando nessa entrevista. Quero começar apresentando ele primeiro. Seja muito bem-vindo, Luigi. Como você está? Bom dia, estou muito bem, espero que todos estejam bem. É um prazer estar aqui participando mais uma vez do podcast do Arquibancada, minha terceira entrevista. É um prazer, ainda mais que a gente vai entrevistar uma pessoa tão importante dentro do jornalismo. É isso aí, já vamos falar um pouquinho mais sobre o convidado, mas a gente também tem aqui o Paulo, sua primeira entrevista, né, Paulo? Seja muito bem-vindo. Muito bom dia aí, GD. Bom dia, Luiz. Minha primeira entrevista aqui, primeira de muitas. Começamos aqui mais um Arquibancada Podcast. É isso aí. Agora vamos falar de fato do nosso convidado, ele que a gente já disse que é um convidado muito especial, de peso no jornalismo, e hoje ele é o comentarista dos canais ESPN, especialista em futebol italiano e também apaixonado pela Roma. Queria dar as boas-vindas ao Gia Oddi. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um grande prazer receber você aqui. Espero que esteja tudo bem com você. Fala, Gabriel, tudo bem? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, para você, para o Luigi, para o Paulo e para todos os estudantes também do Mackenzie aí. Já participei de outras edições, né? Já faz um tempinho do Arquibancada Mac, mas é um prazer para mim estar agora colaborando aí com vocês, com o projeto de vocês. A gente agradece. Agora eu vou mudar aqui o nosso formato rapidinho, só para te colocar no centro, que você é entrevistado. Deixa eu te puxar aqui. Você é o nosso entrevistado, então você merece todas as atenções. E eu quero começar essa nossa entrevista já voltando um pouco para o passado. A gente geralmente começa assim, perguntando como que foi a infância do pequeno Jean e como que surgiu esse amor pelo esporte. Então, cara, assim, eu desde pequenininho, eu me lembro de eu perguntar para o meu pai sobre futebol, né, sobre que time eu torcia, né, foi assim que as coisas aconteceram, mas acho que a minha relação com o futebol, principalmente com o futebol, né, embora eu goste de esporte de maneira geral, mas acho que o futebol tem um peso muito grande na minha vida pessoal e profissional, tem muito a ver com meu avô. Enfim, meu avô que morava perto da minha casa, meu avô italiano, né, que veio da Itália ali no pós-guerra, e que era apaixonado por futebol, torcedor ele da Fiorentina, e a gente vivia muito essa coisa eu vivia muito com ele essa coisa de assistir jogos de futebol o tempo todo, né? Me lembro inclusive de quando a TV a cabo estava nascendo, crescendo aqui no Brasil. Era TVA ainda, a ESPN Brasil nem existia, né? Era ainda TVA, e ele era uma das poucas pessoas que assinava esse negócio, e eu passava horas ali com ele assistindo jogos de futebol, programas de debate dos quais depois eu viria a participar. Então, assim, acho que eu sempre curti esporte, eu sempre fiz muito esporte. Aliás, sempre não, né? Quando eu era mais novo, eu fazia muito esporte. Hoje eu já faço pouco, mas assim, eu sempre curtia fazer e especialmente em relação ao futebol, sempre curti assistir, assisto ainda hoje aí tudo que é jogo. E se eu pegar esse exemplo do meu avô, eu sei que eu vou até muito longe sem mudar essa relação com o futebol. Eu vou continuar provavelmente sendo apaixonado pelo futebol, como ele foi até os seus últimos dias. Pelo menos seu avô, susto, achei que você ia falar que ele torcia para Lazio, daí seu avô torcendo para Lazio, você torcendo para Roma, uma confusão, né? Não, aí ia ser um pouco demais, de fato. Não, minha família toda, da minha mãe é de Florença, né? Do meu pai, a família é de Turim, porque eles são os dois italianos tal. E não é que eu tenha escolhido a Roma, vamos dizer, para ficar equidistante, para não escolher nenhum lado nem o outro, né? A questão é que, enfim, eu morei em Roma um tempo também, algumas coisas da Roma eu sempre adorei, então eu acabei virando ali na Itália um torcedor da Roma de verdade. Eu realmente me importo, eu acompanho, assisto todos os jogos e tal, mas isso, nesse caso, não tem nada a ver com o meu avô, com meu pai, com minha mãe. Isso foi uma escolha minha, embora, claro, que a ligação com o futebol italiano, e não só com o futebol italiano, com a Itália de uma maneira geral, seja evidentemente um reflexo do fato de eu ser o primeiro brasileiro, vamos dizer assim, da família. Bom, agora a gente falando um pouco mais da sua fase de adolescência,
Como foi a sua escolha de cursar o jornalismo? Como você escolheu o jornalismo e como foi o início da sua carreira? Então, cara, é engraçado porque, assim, embora eu, assim, acho que as primeiras coisas que eu me lembro de escrever era um caderninho de futebol em que eu anotava resultados, autores de gols, tabela de classificação, essas coisas. Eu não vou dizer que eu sou aquele garoto que já com, né, 8 anos sonhava fazer jornalismo esportivo. Não, pelo contrário, não era um negócio que passava tanto pela minha cabeça. Tanto que eu não era um grande aluno né, na época de colégio e tal, e eu prestei algumas faculdades. Eu fiz primeiro um ano de administração e, obviamente, não gostei, não tinha nada a ver comigo, aí desisti, né, porque eu tinha entrado na faculdade de administração e nem era uma faculdade, né, das melhores. Desisti. Aí aí entrei para fazer rádio e televisão, porque eu percebia que comunicação tinha mais algo a ver comigo. Mas rádio e televisão foi um negócio que eu fui fazer na FAP, rival de vocês. E fiz por 3 anos, cara. Só que estava um negócio muito técnico. Chegou um ponto, e eu fiz por 3 anos, quer dizer, faltava um ano para eu me formar ali. E estava muito técnico, luz para cá, luz para lá, além do que o ambiente de televisão nunca foi um ambiente que me seduziu. Eu sempre achava que o ambiente da televisão era um ambiente de pessoas com ego muito inflado, né? com muita disputa corporativa. Não estou dizendo, né, se é ou não é assim, embora na ESPN que eu entrei nunca tivesse nada desses negócios. Mas eu nem sonhava em fazer televisão, tanto que eu abandono, depois de 3 anos, a faculdade de rádio e televisão e faço, na verdade, uma transferência que eu achei que, bom, tá bom, mais um ano transferindo para jornalismo, e aí eu transferi para a PUC, um ano de transferência, mais um ano eu mato a... Só que aí o que aconteceu? Eu fiz a transferência para jornalismo, porque me pareceu um negócio mais genérico, um negócio menos técnico especificamente, e fazia sentido para mim, porque eu fiz, né, trabalhei com revista, trabalhei com sites tal, e revista especificamente era um negócio que eu amava. Agora, a geração de vocês mal sabe o que é uma revista, mas era muito legal fazer revista. E aí, então, eu fiz essa transferência, só que em vez de levar um ano para terminar, cara, eu fazia assim, eu tinha entrado na Placar, num processo ali seletivo da Placar, eu tinha entrado para trabalhar na Placar, que na minha época, para a galera da minha geração, cara, era o mais legal que tinha para você trabalhar com esporte, era trabalhar na Placar. Então, de alguma maneira, conciliar a faculdade com a Placar fez com que eu levasse mais 2, 3 anos ali para terminar a faculdade de jornalismo, porque, enfim, eu fazia uma matéria, não fazia outra, aí fazia uma de manhã, enfim, acabei levando um pouco mais de tempo, mas no fim das contas posso dizer que deu tudo certo, não posso me queixar dos resultados. No final de tudo, fez a escolha certa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que acabou sendo a escolha certa porque é aquela história, é um trabalho que me permite estar próximo daquilo que eu amo, assim, é um prazer enorme né, trabalhar com isso, poder assistir todos os jogos de futebol, poder não ter que assistir todos os jogos de futebol que eu quero, é muito legal. É claro que, como toda e qualquer profissão, você não tem só o lado bom das coisas, né? Vou citar por exemplo, em relação ao jornalismo esportivo, que é algo que acaba comprometendo um pouco a tua vida familiar pelos horários, não tem jeito. Eu, por exemplo, que faço na ESPN linha de passe, hoje quase que todas as noites, então eu não tenho noites livres, e é quando minha mulher ela tá livre e eu não estou, então é meio um feitiço de Áquila aqui, porque na hora que ela está livre eu acabo indo trabalhar, finais de semana, evidentemente, comprometidos, mas enfim, acho que como todo trabalho, você tem ônus e bônus e tem que saber lidar com isso e medir, né? Balancear e vale a pena? Não vale a pena? Se não vale a pena, obviamente, você procura um outro caminho. Mas eu posso dizer que vale a pena e eu curto muito o que eu faço. Jean, falando de faculdade também, nesse caminho a gente aprende também outras coisas também, não só o jornalismo esportivo, né? Na sua grande parte da sua carreira, o senhor trabalhou com jornalistas esportivos, mas a gente sabe também que na IG você trabalhou editorando outras
tendo outras experiências, atuando em outras áreas. Como é que foi essa experiência para você? Então, bom, primeiro que eu sempre achei e continuo achando que, mesmo que você queira trabalhar com o jornalismo esportivo e curta, né? Só você gostar de futebol ou só você gostar de esporte não é suficiente para você trabalhar com jornalismo. Se você só quer torcer para o seu time, se você quer acompanhar o futebol, você é um torcedor, isso é uma coisa. Então, é óbvio que para trabalhar como jornalista, você precisa se preparar para isso, né? Você tem uma série de outras questões. O que significa que você deveria estar pronto para trabalhar também com outras áreas que não o jornalismo esportivo, se essa for a sua intenção. Mesmo que você não queira trabalhar com outras áreas, você tem que ter uma preparação que te permita, se for o caso, fazer isso. Então, eu acho que no IG, né, que você citou, o IG foi um negócio que na verdade, um portal de internet lançado numa época em que a internet ainda era incipiente, que estava nascendo no Brasil do jeito que foi um portal que foi o primeiro, isso não tenho dúvidas em dizer, porque eu participei desse processo junto com o Leon Serva e com o Matina Suzuki, que eram os caras que, enfim, coordenavam a parte editorial de jornalismo do portal, mas foi o primeiro portal que produziu conteúdo especificamente para a internet. Você já tinha naquela época o UOL, que era algo forte, você tinha o Terra, você tinha a AOL, né, que era um portal norte-americano, tal, que hoje nem sei se tem lá, mas aqui certamente não. Mas ninguém produzia conteúdo para a internet. Você não tinha gente escrevendo para a internet, filmando para a internet, fotografando para a internet, isso não existia. E a gente começou a fazer isso lá. Então, a UOL, por exemplo, reproduzia os conteúdos da Folha de São Paulo, muito bons e fartos, da editora Abril, mas não produzia conteúdo para a internet. E o IG, de alguma maneira, começou a fazer isso. Então, eu participei muito desse processo, naquele momento especificamente com esporte, mas depois eu saí do IG, fui para a Placar, voltei para o IG, e nessa volta para o IG foi que aconteceu isso que você citou. Eu me tornei o editor executivo não apenas de esporte, mas de uma área que englobava tecnologia, que englobava meio ambiente. Então, era uma coisa maior, coisas importantes para a internet também, né? Tecnologia especialmente, mas meio ambiente um tema muito relevante. E ainda que eu não conhecesse a fundo esses temas, eu contratei pessoas que me auxiliavam a produzir esse tipo de conteúdo, quer dizer, com maior conhecimento técnico, mas eu tinha que ter uma noção do que valia a pena fazer, do que não valia a pena fazer. Então, acho que foi um período muito legal e eu me considero um cara apto para fazer outras coisas, se fosse o caso, né? Já recebi convites muito legais para trabalhar com conteúdo em veículos importantes e não relacionados especificamente ao esporte, mas de fato, assim, eu gosto de trabalhar com esporte, especificamente com futebol, então eu acabei ficando nessa área, porque para mim tem um peso grande na minha vida poder, como eu falei para vocês, acompanhar tão de perto tudo que eu gosto tanto de fazer, que são os jogos de futebol e os campeonatos dos principais lugares do mundo. Você citou aí na sua resposta sobre a necessidade do jornalista estar capacitado para atuar em diversas áreas, né? Pode ser jornalista esportivo, mas tem que saber também sobre as outras editorias. Até em uma das nossas últimas entrevistas, a gente recebeu o repórter do Grupo Globo, Guido Nunes, e ele citou justamente isso, que o jornalista tem que ser jornalista, especializado em jornalismo esportivo, mas se precisar se mudar de pauta de repente, no meio do caminho, ele precisa estar apto para conseguir fazer essa reportagem. Ele até citou a época do acidente da Chapecoense, que ele cobriu, e eu queria saber, que mudou totalmente, né, a pauta, era a final da Sul-Americana, virou a queda de um avião. Queria saber se já teve algum momento assim também que você estava trabalhando e do nada a pauta de esporte mudou totalmente para uma coisa diferente. Talvez, eu acho que assim, a gente teve, né, você pegar esses anos todos na ESPN especificamente, né, porque ali se trabalha com uma coisa ao vivo, uma coisa quente, que a pauta de repente pode mudar. Ela muda em geral, né, dentro do esporte, mas é claro que quando a gente fala ainda mais da ESPN, né, com a história que tem de jornalismo formado pelo José Trajano ali lá atrás,
eu acho que assim, a turma toda foi montada com a capacidade de abordar outros temas. Então, muitas vezes, a gente esbarrou, ou passou, ou abordou outros assuntos, ou assuntos ainda que relacionados ao futebol, nos nossos debates, nos nossos telejornais. Vou citar um exemplo recente. Eu acho que o que aconteceu na Copa América, do Brasil chamar para si, no meio de uma pandemia, uma Copa América para ser disputada aqui, quando outros 2 países já tinham dito, não, a gente não quer fazer Copa América aqui porque estamos no meio de uma pandemia, porque isso significa risco para as pessoas e tudo mais. Óbvio que quando a gente vai discutir esse tema, por exemplo, a Copa América vindo para o Brasil, a gente, e sobretudo eu que trabalho com opinião, né, e acho que assim, e tantos outros que trabalham com opinião, a gente tem que opinar sobre isso. Então, a gente tem que falar sobre isso. O que a gente acha sobre a Copa América ser jogada, ser disputada no Brasil? A gente falava, e obviamente, ao falar sobre isso, a gente falava de um monte de coisa que não tinha a ver com futebol. Né? Não é 2 linhas de 4, não é quem tem que ser convocado ou não tem que ser convocado. A discussão era, essa competição tem que acontecer no Brasil? E a minha opinião era que não tinha, que não deveria acontecer no Brasil. E a gente falava sobre isso. E como argumentar sobre a competição não dever acontecer no Brasil? Falando de um tema que não tinha nada a ver com o futebol, mas você tinha uma relação ali muito clara entre as duas coisas. Né? Depois, inclusive, foi curioso, porque a ESPN, a decisão ali, né, da empresa de uma maneira geral, foi comprar os direitos da competição. E para mim foi muito legal ver a maneira como a empresa se comportou, porque eu confesso que na hora que foi anunciada essa compra dos direitos e tudo mais, a gente foi informado sobre isso, mas em momento algum alguém da direção chegou para a gente e falou, olha, peguem leve aí, manerem, porque nós compramos os direitos da Copa América. Não, a gente continuou falando exatamente o que a gente dizia. Inclusive cheguei a postar no Twitter, porque aí, claro, que vinha um monte de gente, né? Falar, tá vendo, seus hipócritas, tal, bababi, bababá, aquele papo, e beleza, eu fixei um tweet ali, deixando muito claro a minha opinião sobre a competição e sobre tudo, e nos jogos em que comentei, fiz essa ressalva. Agora, claro que na hora que o juiz apita, a ESPN está me pagando para falar sobre o jogo, então, a partir dali, eu comentei muitos jogos da Argentina, por exemplo. A partir dali eu falava do jogo e fazia aquilo que a ESPN me paga para fazer. Então, beleza. Agora você vai comentar do jogo e, por favor, foque no jogo. Beleza. Mas acabava, ia para o Linha de Passe, ia para qualquer outro programa. Eu tinha toda a liberdade e sempre tive na ESPN toda a liberdade para dizer aquilo que eu pensava sobre a competição, independentemente da gente ter os direitos ou não. Sempre foi assim para mim na ESPN, e não só na Copa América. Tá? Eu estou te dando um exemplo, porque você me perguntou sobre mudança, né, de pauta eventual, mas sempre foi assim. Acho que esse é um mérito muito grande da opinião que a gente pode dar na ESPN em relação ao que a gente pensa, independentemente dos interesses empresariais ali. Agora falando da sua carreira no jornalismo esportivo mais especificamente, você começou a trabalhar já na faculdade ainda como repórter na Placar, né? Eu queria saber como foi essa primeira experiência e com essa primeira experiência trabalhando numa revista tão tradicional na época. Então, foi muito legal, porque assim, eu soube que estava rolando um processo seletivo através de uma pessoa ali que trabalhava lá, mas que eu não conhecia, na verdade, que era amigo do meu tio, papapi, papapá, aquelas coisas. E aí eu fui fazer uma entrevista lá. E me lembro até hoje dessa entrevista, porque foi muito legal, porque ele entrevistou várias pessoas e me perguntou o que você... Na verdade, era para cuidar do site. A minha carreira como jornalista foi muito ligada à internet no começo, né? Principalmente no começo, ali eu trabalhei como, eu falei, editor executivo no IG mais tarde, mas como um braço direito dos caras mais importantes que o IG tinha no jornalismo naquele começo, para criar, para pensar o conteúdo para a internet, tempo real, essas coisas que não existiam praticamente, tal. E na Placar também foi assim, né?
Na verdade, o Placar foi o segundo lugar. Eu tinha trabalhado um pouco antes na revista Imprensa, e isso talvez tenha me ajudado também a ter a preferência na hora da entrevista na Placar, porque eu, bem ou mal, já tinha montado um site da revista Imprensa, e era montar site de uma maneira muito arcaica, vamos dizer assim, com Dreamweaver, fazendo o link na mão, escrevendo a notícia e publicando página HTML. Era um negócio bem arcaico, não tinha publicadores, ainda grandes coisas. Mas, enfim, aí eu fui lá para a Placar e me lembro até hoje do Alfredo Gawa me dizendo: que você mudaria no site? Eu quero que você me diga isso. Enfim, depois de fazer algumas perguntas, ele falou: isso para mim é importante, eu vou considerar isso para resolver quem que eu vou contratar. E aí eu me lembro até hoje que eu falei para ele: mas como você quer que eu te mande isso? Você quer que eu, sei lá, que eu te fale? Ele falou: como você quiser. Se você quiser me falar agora o que você vai mudar, você pode falar. Se você quiser ir para casa me ligar e ficar falando no telefone e tal, você, né? Fique à vontade. Se você quiser me mandar um fax, manda um fax. E aí eu fui para casa e fiz um projeto do melhor jeito que eu consegui fazer. Me lembro que no Word mesmo, mas eu fiz páginas de Word, né, bem feito, com tudo que eu achava que devia ter, não devia ter e tal, e mandei por e-mail. E acho que achei interessante porque a maneira dele selecionar, que já era, se alguém falasse para ele na hora, olha, mudava esse link aqui, essa carinha aqui, eu ia mudar, tá? Obviamente ele não ia contratar esse cara. Então achei interessante que no próprio processo seletivo que o Alfredo Gawa, na época o editor, fez, ele já estava considerando a maneira como a pessoa ia se, né, o trabalho que a pessoa ia se dar para passar esse projeto. Então, foi interessante nesse sentido. Eu mandei o projeto e fui contratado ali para ser estagiário na Placar. E, cara, assim, hoje eu sei porque eu contratei muito, e acho que tem uma coisa geracional, de ser feliz e tudo mais. Agora, de você, às vezes, trabalhar 2 meses, 3 meses e dizer: ai, puxa, não estou feliz comigo mesmo, eu vou mudar, eu preciso... E na minha época, na minha geração, não era assim, cara. A gente, porra, ralava o que tivesse que ralar, os direitos não eram os mesmos, mas eu me lembro assim, cara, que eu entrei na Placar, era para trabalhar, teoricamente, acho que 4 horas por dia, e eu ficava lá, porra, 8, 9 horas por dia, ficava o máximo que eu podia, trabalhando com caras que eram... enfim, muito conhecidos hoje, o PVC, o Celso Unzelt, caras que, enfim, continuaram meus amigos por muitos anos, tal, e foi um processo de aprendizado muito legal, e trabalhando pra cacete, com uma remuneração que nem era significativa, mas eu acho que é um pouco assim que você aprende, é um pouco assim que você enriquece do ponto de vista pessoal, e para mim aquilo ali que foi um período importante. Acabei ficando pouco, é verdade, porque o Leão Serva, que na época era o diretor de redação da Placar, hoje é o diretor de jornalismo da TV Cultura, ficou famoso agora com o meme atirando o celular do infeliz lá, mas enfim, não vamos entrar nesse tema, e aí ele me levou para o IG. Quando ele foi para o IG, ele acabou me levando. Então, eu acabei ficando só 6 meses nessa primeira passagem na Placar, mas depois eu voltei para trabalhar por anos e anos, inclusive um desses anos morando em Roma. Você passou por vários de meios de comunicação, né, como TV, falando agora sobre o IG, fazendo um portal, mas também uma coisa que, estudando sobre o senhor, a gente... fica curioso também sobre... Não precisa chamar de senhor, não. Como é que era escrever para a revista, e estudando também sobre você, eu vi uma matéria sobre o Kleber Gladiador contra o Felipão, e como é que era como é que é escrever para a revista, se é diferente, e como é que você conseguia ali aqueles bastidores do Palmeiras? Então, cara, assim, a revista, eu sou apaixonado, eu era apaixonado por revista, porque hoje, de fato, né, você praticamente não tem esse tipo de jornalismo. Infelizmente, as revistas, elas são raras, você não tem muito essa possibilidade, você não tem muito esse mercado, e no esporte, menos ainda, né?
Mas, assim, era uma das coisas que eu mais gostava de fazer, cara. Assim, a revista te permite apurar com calma, te permite ir atrás desses bastidores. Essa matéria que você está citando do Kleber Gladiador e do Filipão e do que eles falaram no vestiário, né? Um xingando o outro, um puta quebra-pau ali no vestiário e tal. Eu acho que é um exemplo disso, é um exemplo do que a revista tem que fazer, porque é claro que quem tem que publicar uma notícia, né, rapidamente no site, se atém ao Hard News ali, a coisa mais imediata, quem vai jogar, quem não vai jogar, quem está machucado, quem não está machucado. No jornal, por muito tempo foi assim, hoje, enfim, o jornal tem que ser um pouco mais analítico do que era, e hoje acho que ele tenta ser, mas também não é um veículo, né, que tem o mesmo alcance que teve em outros tempos. Mas a revista era muito legal, cara, porque ao contrário de internet, ao contrário de rádio, embora você possa ter na internet, no rádio e na televisão especiais, isso não ocupa a maior parte do espaço que essas mídias te dão. Na revista, claro que uma revista mensal ela tem uma dinâmica diferente de uma revista semanal, por exemplo, onde você tem que trabalhar mais com hard news. Mas era muito legal, porque é isso, a Placar, na maior parte do tempo que eu trabalhei, era mensal. Então a gente tinha um mês para fazer uma matéria como essa do Kleber Gladiador, Filipão. Essa daí, até se não me engano, não era mais não sei, agora não sei, mas eu escrevi muito para a Placar depois de ter deixado a revista Placar. Quer dizer, então eu trabalhava como freela para algum tipo de matéria, né? Porque eu conhecia as pessoas lá, eles me chamavam para escrever como repórter. Mas durante muito tempo eu editei sessões na Placar, editei matérias, eu fui editor da revista. E depois na revista da ESPN eu vinha ser o redator-chefe. Então ali podendo pensar qual vai ser a pauta, qual vai ser a matéria de capa, como a gente vai fazer essa matéria, o que a gente tem que fazer para não brigar com o site ou com o jornal ou com a televisão, que fazem as coisas mais do hard news. Então eu me lembro que a minha primeira matéria, por exemplo, foi um negócio do Ronaldinho Gaúcho. Minha não, né? O Aidano, que acho que escreveu no Rio de Janeiro, mas enfim, a primeira matéria de capa na minha gestão ali como redator-chefe foi essa, e era um negócio, o Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, com bastidor também, porque acho que o legal é isso, né? A revista te dá mais tempo para você falar com as pessoas. Essa daí que você está citando, enfim, eu falei com um monte de gente que estava no vestiário, falei com as pessoas envolvidas, e aí você acaba tendo qual foi a versão, você confirma qual foi a versão que você pode publicar. Se você tem dúvida sobre alguma coisa, você vai ter que deixar de fora, né, aquilo que você tem dúvida. Pô, seria muito legal eu dizer que o cara no vestiário apontou a arma para o outro. Mas se só uma pessoa falou isso e ninguém confirma isso, eu não vou publicar isso. Então, o que está nessa matéria que você citou é porque eu tenho certeza que aconteceu. E depois, anos depois da publicação dessa matéria, eu levei a revista para um Bola da Vez, que eu fiz com o Kleber Gladiador. E li o abre da matéria, que tem um trecho forte mesmo, da troca de... Eu podia ter quebrado a cara ali, porque o Kleber podia ter dito, cara, desculpa, mas não é nada disso. Né? E não, eu também estava tão convicto de que era aquilo, ele falou, foi isso mesmo, foi isso mesmo. Ele confirmou na TV aquelas frases que eu tinha escrito na revista ali a respeito da briga dele com o Filipão. Mas é muito legal fazer revista. É muito legal. Você até citou a Placar, você falou que talvez a gente não conheça, mas eu particularmente herdei essa paixão do meu pai. Eu até hoje sou assinante da Placar, recebo mensalmente. Que legal, cara. Gosto de acompanhar bastante. E você trabalhou também na revista da ESPN, eu queria saber como que você... Mas você também falou que trabalhou muito com site, né, com essa questão de internet. Queria saber como que você analisa esse momento de jornalismo, que realmente as revistas estão desaparecendo, né, ficando cada vez mais difícil de encontrar, estão sumindo até das bancas, e agora vem crescendo bastante, já cresceu muito, acho que vai crescer ainda mais essa questão de jornalismo nas mídias sociais, né? Como que você analisa esse momento? Pois é, cara, eu não quero parecer saudosista, até porque, eu vou te dizer, eu acho que, claro, a Placar tem uma história de bom jornalismo muito antiga, tal, cometeu seus erros, como acho que todo mundo comete em qualquer área de atuação, mas eu tanto não quero parecer saudosista que eu acho que assim, a gente teve uma evolução no jornalismo esportivo, né, com o surgimento das TVs a cabo também, com o negócio
vamos dizer, você precisando ser menos popularesco ou populista até para agradar, para ter audiência e tal. Então, acho que assim, o surgimento das TVs acaba e da própria internet acabou dando espaço para muita gente que produz conteúdo sério sobre jornalismo esportivo, que faz análises mais pontuais, aí pode ser do ponto de vista tático, que eu não acho que, assim, quando você... Eu tenho um parênteses isso, tá? Eu acho que quando você transmite um jogo de futebol para milhões e milhões de pessoas, você não pode também ficar só nas linhas, nos externos, Se você tornar esse papo muito técnico, você vai gerar desinteresse num monte de gente. Eu sempre penso no meu pai, por exemplo, que é um cara que gosta de assistir jogo de futebol, mas, cara, se você começar com muita explicação tática, técnica e tal, boa parte das pessoas não vai se interessar por aquilo. Então, eu acho que assim, a gente não pode deixar isso de lado, mas a gente tem que saber também falar de aspectos mais humanos, falar de uma maneira mais simples, né? Não ficar tentando usar ou demonstrar um conhecimento tático que muitas vezes que tem um valor enorme, eu nunca nego esse valor, mas que não pode se tornar... Eu acho que você tem lugares específicos para falar de maneira muito técnica, né, dessas coisas. Você pode falar em sites, você pode falar em redes sociais, em blogs, em programas específicos de TV e rádio, mas quando você transmite um jogo, né, para milhões e milhões de pessoas, você tem que lembrar quem são as pessoas que estão te assistindo. E é uma parte menor delas que está interessada, né, em nuances ali, táticas e tudo mais. Então, fecha esse parênteses. Eu acho que houve uma evolução nesse aspecto, porque muita gente que trabalha o futebol de maneira séria, especificamente essas pessoas que tratam a parte tática com tanto zelo, com tanta preparação, que não são irresponsáveis ao divulgar notícia, aí já é um outro tipo de gente, mas que gente que dá notícia e que dá notícia bem apurada, responsável. Então, houve uma evolução. Hoje, o momento não é legal. E acho que aí você citou uma causa disso, que são as redes sociais. Infelizmente, assim, o caça-clique se tornou regra. Se tornou regra. E se tornou regra onde não precisa, até onde você não precisava ter esse tipo de postura. Quer dizer, quando você tem a capacidade, o conteúdo, o material bruto para produzir um conteúdo legal na internet, usa isso, né? Usa essas coisas. Faz um jornalismo legal, se você tem dinheiro, estrutura, possibilidades de produzir conteúdo legal, seja, né, comprando parte desse material, seja tendo uma estrutura para fazer boas apurações e tudo mais, use esse tipo de conteúdo, porque você vai continuar tendo audiência, você vai continuar tendo relevância e você não vai precisar apelar. É claro que no momento em que você tem, vamos dizer, as mídias independentes, e eu entendo que muitas dessas precisam, né, não tem essa estrutura, não tem esse conteúdo, não tem essa condição, e aí você vai ter o cara gritando mesmo no canal do YouTube, muitas vezes xingando de maneira irresponsável jogadores e técnicos de futebol, agindo como torcedor numa mídia social qualquer, porque isso vai dar visibilidade, porque isso vai dar clique, porque isso vai dar compartilhamento, beleza. Eu não me iludo que isso vai deixar de existir. E acho que à medida que as pessoas forem ofendidas ou acusadas de coisas injustas, elas têm que tomar suas devidas providências e processar e fazer o que bem entendam, que acham que deva ser feito. Agora, eu acho que o jornalismo é uma coisa, você ser um torcedor em mídias sociais, em canais de YouTube, o que quer que seja, é uma outra coisa separada, é uma outra coisa diferente. E hoje, por conta de um momento de transição que a gente vive, essas coisas elas estão meio misturadas, né? Elas estão misturadas. Então, eu acho que espaços que deveriam ser tratados de uma forma são tratados de outro. E a gente vive. Eu escrevi um texto, depois até recomendo, modestamente, mas eu recomendo a vocês lerem, que está inclusive fixado no meu perfil de Twitter, que é jornalismo esportivo versus jornalismo esportivo. Eu cheguei a ler. Você chegou a ver? ESPN, né? Muito isso, interessante. no blog da ESPN. Eu acho que é bem isso, né? As coisas acabam se misturando de uma forma que não deveriam, muita gente fica confusa, não sabe diferenciar e acaba causando toda essa confusão,
problema, né? Exato, é isso. Acho que assim, cara, tudo bem, tem espaço para tudo, vai ter espaço para tudo, contanto que mesmo na hora que você for ser mais apelativo, você seja responsável, né? Você não ofenda, não agrida ninguém e você não acuse as pessoas do que elas não fizeram. Então, tudo bem. E aí, beleza, todo o direito de ser torcedor e de agir de uma maneira nas suas mídias sociais, no seu canal de YouTube, no que quer que seja. Só não vamos misturar essas coisas. E hoje tem uma mistura muito grande, inclusive com grandes veículos lançando mão desses artifícios que, repito, não seriam necessários. Essa apelação ela não é necessária em certos contextos. Agora voltando para sua passagem na Placar, né? Você teve aquela sua primeira passagem, depois você retornou em 2001. Em setembro de 2002, você foi enviado para ser correspondente em Roma, né? Lá na Itália. Daí eu queria que você contasse para a gente como foi o convite, a decisão de ir para lá e também o seu período morando em um outro país, né? Uma cultura um pouco diferente, que são só as raízes, né? Então você já devia estar um pouco acostumado. Mas como foi esse momento para você? Então, bom, primeiro que a saída para Roma partiu de mim, evidentemente. Eu era um cara que queria morar lá por um tempo, por um ano, enfim, queria ter essa experiência de morar fora e fiz isso tarde já, em relação ao que as pessoas fazem, né? Quer dizer, você vai, em geral, muito novo, com 20 anos, 20 e poucos, tá? Acho que é mais ou menos quando as pessoas costumam fazer essas coisas, ou intercâmbio, ou morar fora, que seja. E eu fui mais tarde, eu fui, enfim, já tinha ali meu salário, já tinha minha carreira, mas eu queria fazer. E aí eu cheguei para o Serginho Xavier, que hoje é comentarista do Sport TV, que era o redator-chefe da Placar na época, e falei, cara, eu quero morar na Itália, tenho esse plano, tal. Então, enfim, eu fui pedir demissão, na verdade. E essa eu devo ao Serginho, porque ele me falou, cara, você faz um trabalho muito bom no site e tal. Se você conseguir fazer com que o site seja atualizado de fora, é aquela coisa do Dreamweaver que eu falava, que naquela época não era assim, entendeu? A gente precisava estar dentro do prédio da Editora Abril para conseguir atualizar o site da Placar. Ele falou, se você conseguir fazer isso, eu continuo pagando o que eu te pago, evidentemente não vou te pagar em euro, não vou te dar aumento, mas eu continuo pagando aquilo que eu te pago e você vai. E você tem pelo menos uma grana. E aí, evidentemente, eu fiz tudo que eu podia, eu me matei para que os caras ali da equipe técnica criassem um sistema, né, para a gente poder atualizar de fora. E conseguir fazer isso. Então, eu continuei com o meu emprego na prática, fui para Roma, atualizava o site de lá, e aí, do ponto de vista do fuso horário, era maravilhoso, porque assim, o que eu fazia? Aqui às 7 da manhã, o site da Placar, pelo menos do ponto de vista do futebol internacional, mas não só, né? Eu também dava uma olhada no que tinham sido as coletivas à noite, os pós-jogos aqui no Brasil, e preparava matérias legais. Então, assim, às vezes matérias que eu juntava declarações e fazia tinha uma sacada ali para fazer uma matéria sobre algum pós-jogo aqui no Brasil mesmo, só que assim, as pessoas que acordavam tinham no site da Placar ali no destaque uma matéria diferente, juntando dados e frases dos pós-jogos aqui. E, claro, também dava uma olhada lá, tudo que tinha de mais relevante na Europa, não só na Itália, mas na Europa. E naquela época a Itália era muito forte, mais forte do que é hoje em relação ao futebol internacional. Então era muito legal, sabe? Porque Kaká chegando e tal, e eu, tinha acesso a tudo, né? Tinha as televisões, tinha os jornais. Então eu preparava matérias legais também, e a hora que as pessoas acordavam no Brasil já tinha um baita material legal sobre futebol internacional. E sei lá, aí no meio da tarde, né, eu já estava livre, pegava um ônibus lá, ia para o centro de Roma e ficava curtindo o centro de Roma, as praças. Roma é uma cidade muito aberta, muito agradável, né? Não é que você precisa pagar para entrar nos lugares, você curte a cidade aberta mesmo, né? Tem até um filme Roma, Cidade Aberta, por outros motivos, mas enfim, aí eu ficava curtindo lá, sem precisar, inclusive, gastar tanto dinheiro, e foi um período maravilhoso da minha vida. Foi nesse período também que você começou a torcer para Roma, né? Que teve o Totti como grande ídolo, sim. Gostaria de saber também sobre essa relação que você teve com o futebol italiano e exclusivamente com o time da Roma. E por quê? Sendo que seus pais torcem para outros times, né?
Na verdade, assim, cara, eu sempre tive uma relação muito grande com o futebol italiano. Primeiro porque a minha geração é uma geração que nasceu com o futebol italiano. A Itália era meio que era a Premier League. Acho até que mais, porque assim, só se falava da Itália no Brasil. Não tinha uma coisa do o futebol inglês, o futebol espanhol. A Itália era, né, a meca ali nos anos 80 tal, era a meca do futebol, dos caras de maior Época do nível. Falcão, né? Isso, época do Falcão, por exemplo, mas do Zico. Teve um período na Itália que era absurdo. Você olhava para todos os times e os maiores jogadores do mundo estavam todos ali. Mais até do que acho que hoje em relação à Premier League, porque você tem grandes estrelas em outras praças, né? Mbappé, Neymar, o Cristiano Ronaldo esteve na Itália agora há pouco, o Lukaku, enfim, você tem. Ali era um período realmente da Itália muito forte. Então eu já gostava. Mas eu fui para lá já curtindo demais a Roma. O próprio time do Scudetto, era um time que eu acompanhava desde perto e comecei até, acho que, a me ligar com a Roma antes do Scudetto. Foi muito legal, porque foi praticamente naquela época, final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu já estava muito ligado à Roma, por diversos motivos. A ligação com os brasileiros, né, a coisa com o Aldair. Eu tive a oportunidade, eu morava em Roma quando teve a despedida do Aldair, foi um dos momentos mais legais, acho que eu vivi em loco no futebol, ver aquela torcida idolatrada daquela maneira, um zagueiro brasileiro daquele jeito, numa temporada que nem era boa, aquela de 2002, 2003. O Totti tem um peso grande nisso, cara, porque o futebol desse cara era um negócio... É o futebol que eu gosto, assim, não é o futebol do cara que põe a bola no pé e sai driblando meia... Claro que é legal, o cara que dribla 3, 4, 5, mas eu sempre tive um prazer enorme pelo passe, o cara que sabe, que parece que tem um olho na nuca aqui, que consegue ver o que está acontecendo e que não faz questão de ficar segurando a bola, de driblar, de chamar para si, não. É um passe, às vezes, de calcanhar, é um tapa que ele dá no meio campo e é um jogo muito coletivo, né? Isso é um jogo para o time, eu sempre gostei muito disso. Eu cito sempre o Evair como um cara que fazia muito isso também, embora fosse o centroavante, um cara de meter a bola na rede, era um centroavante que jogava para o time. E o Totti, putz, o futebol do Totti, né? E claro que depois você vai vendo a relação dele com a cidade. A relação da cidade com o futebol, quando você mora lá, e com a Roma especificamente. Até a cor da camisa, cara, os uniformes da Roma eu acho um negócio espetacular. E eu gosto dessa coisa do time que, no fim, é um time underdog ali, né? Um time não é o time, não está entre os 3 maiores, os 3 mais ricos, o que não diminui nada a paixão dos seus torcedores, o que não faz com que os torcedores de Roma torçam para os times mais poderosos e ricos. Eu também tenho um texto no site sobre isso, né? Que o título é algo na linha do triste dos que precisam de títulos para serem felizes no futebol, essa coisa de ficar arrotando conquistas, tal. Eu acho que o futebol vale demais por outros aspectos, por outras coisas também, e eu acho que a Roma talvez seja o clube no mundo que melhor simbolize isso, né? Um time que tem 3 títulos nacionais, que ganhou seu primeiro título continental e foi uma Conference League na última temporada, mas que, apesar disso, vive essa relação maravilhosa com uma torcida apaixonada, com uma cidade apaixonada pelo clube, e isso é muito legal. A Roma realmente é um time muito legal, assim, não torço, mas é muito legal de acompanhar, realmente o uniforme é lindo, e durante algumas transmissões você já se emocionou, né, cobrindo os jogos da Roma, comentando na despedida do Totti e também no último título da Conference League, né, se o Mourinho chorou, quem é você para não chorar, né? Eu queria saber como foi esse momento de estar... A gente já vai falar um pouco sobre o Palmeiras também, que é sua outra paixão, mas queria saber da Roma, como que é participar desses momentos e se emocionar durante uma transmissão, como que é o sentimento? Então, cara, eu confesso para você que, assim, eu sou um cara que não gosta muito de expor essa emoção e te explico por quê, assim. Porque eu acho que nos últimos anos tem muito jornalista esportivo buscando isso, quer dizer, querendo transformar sua emoção em notícia, querendo virar notícia, querendo ganhar aquela notinha no UOL, que o cara, se emociona aqui, chorou ali. Então virou uma forçação de barra, e eu odeio forçação de barra. Eu adoro a emoção pelo esporte, eu adoro o reflexo que o futebol causa na gente. Então,
chorar por futebol, eu acho legal. E eu me emociono com futebol, sim, ainda hoje, né? Já bastante rodado, já conhecendo as merdas, com todo respeito, usando algumas palavras que talvez não devesse usar, mas para ficar mais que a gente tem no futebol e tudo mais. Mas é assim, eu evito ficar fazendo muito isso, eu ficar me filmando, vocês nunca vão me ver fazendo assim, olhando para a câmera, até porque eu acho que no momento em que você fica filmando a sua própria emoção, você está... O que aconteceu nesses casos todos que você citou é que me filmaram. Em alguns casos, como a despedida do Totti, eu nem sabia daquela câmera ali. E foi engraçado demais, porque a despedida do Totti, assim, é óbvio que as minhas lágrimas, elas tinham a ver muito com o que eu tinha vivido também. Olhar aquelas pessoas chorando no estádio daquele jeito, cara, uns adultos, tipo eu, barbado, os caras chorando que nem louco e tal. Eu falei, meu, o que é essa relação, né? O que o futebol causa e o que é a história desse cara que era um gandula e que cresceu ali e que virou o que virou e hoje está se despedindo e está encerrando uma fase. Então me veio muita coisa à cabeça, mas foi demais, assim, cara, ver que quando eu olho para o lado, o Paulo Andrade, que é um cara, um dos meus melhores amigos na ESPN, um cara que eu admiro pra caralho do ponto de vista, de novo, do ponto de vista profissional, acho um narrador excelente e tal, estava chorando também. E um cara que não tinha a relação que eu tinha com a cidade, com o time, com o próprio jogador e tal. Ele estava chorando também. Então, aquilo ali era um negócio capaz de emocionar as pessoas. Então, é isso. E os caras sabiam que provavelmente eu ia me emocionar e tinham ligado uma câmerinha ali que está sempre ali, tá? Não é que eles colocaram a câmera, eu fingi que não tinha uma câmera ali. Não, aquela câmera são as câmeras do estúdio, elas ficam lá o tempo todo, independentemente da gente estar aparecendo ou não. Então, realmente, eu não sabia que estavam gravando, e eles gravaram, e depois me pediram autorização. Eu falei, não, tudo bem, pode usar. Eu não fiz o teatro, tá? Eu não era um ator ali. A mesma coisa aconteceu no título da Conference, e ali foi até uma distorção da imagem, porque quem assiste o jogo vai perceber, pode assistir o VT, vocês vão ver que é meu comentário absolutamente imparcial. Eu não transpareço emoção em nenhum momento, mas sim, eu estava nervoso num determinado momento em que o Feyenoord ia bater um escanteio no final do jogo e eu estava assim, ó. E aí o Biratan Leal tirou essa foto lá de fora do estúdio, eu nem vi, assim, eu estava olhando para a tela e eu estava assim e ele tirou essa foto. Aí eu estava assim com a mão no rosto, tá? Não sei se o podcast, enfim, vai ter vídeo ou não, mas enfim. E aí, cara, ele me mostrou a foto, falou, cara, posso publicar? Eu falei, pode, tudo bem, de novo, pode publicar. Eu tenho certeza que a minha transmissão foi a mais imparcial possível. O único momento que eu me permiti, porque eu achei que era importante para o conteúdo, para a transmissão do jogo, o único momento que eu me permiti falar de maneira um pouco mais emotiva foi ao final do jogo, até porque eu achei que ali cabia. Por que cabia? Para explicar para as pessoas que, embora o título da Conference League pareça uma coisa pequena, e seria pequena para o torcedor do Real Madrid, para o da Roma não era. Então era importante que eu falasse com aquele tom, e as pessoas sabem, né, na maioria, quem estava assistindo aquele jogo, sabem que eu tenho, né, que eu gosto da Roma, que eu torço para a Roma e tal. Eu achei que era importante porque ali cabia, era um acréscimo do ponto de vista do conteúdo. E aí eu falei, de fato, o que aquele título significava, e ficou provado aquilo que eu falei, porque mais de 1 milhão de pessoas foram para as ruas de Roma depois comemorar aquela conquista. Então é isso, assim, beleza, não tenho problema que exponham eventualmente a minha emoção, como o Bruno Vicari fez, quando a Itália ganhou a final da Euro contra a Inglaterra, que a gente juntou aqui uma turma, eu, o Nardini, o Bruno, o Bertozzi, o Antero Greco, a gente fez um espaguete aqui, a carbonara, antipasto, vinho, fizemos um almoço italiano maravilhoso, assistimos a final da Euro e, comemoramos sim, pra caramba, por nossas ligações, por nossas raízes, e eu acho que, assim, sendo autêntico não tem problema. O que eu não gosto é daquela emoção fabricada para as redes sociais, fabricada para o jornalista virar notícia. O jornalista não tem que ser notícia.
Bom, agora indo para a ESPN, em 2009 você chegou para ser comentarista do futebol italiano e do debate bola, né? Como foi para você trabalhar? Como foi essa transição de trabalhar como editor e repórter para trabalhar como comentarista na ESPN? Então, foi o Trajano que me convidou, né? Na verdade, eu tinha feito um Loucos por Futebol, não sei se vocês lembram, era um programa em que era o Marcelo Duarte, o PVC, o Celso Unzelt, o Roberto Porto não estava nessa daí, mas era eu, o Celso Unzelt, o PVC e o Marcelo Duarte. Eles tinham esse programa e me convidaram, eu fui como convidado. Foi um programa em que eu levei as coisas que eu tinha de criança, eu escrevia para os clubes italianos e recebia cartas, eles queriam ver isso, né? As cartas que os caras me mandavam. A Fiorentina, aliás, me mandou um pacote enorme de coisas, de pôsteres, autógrafos, broches. Eu sou um baita ingrato, né? Deveria torcer para a Fiorentina mesmo, mas não aconteceu. E eu fui nesse programa. E eu estava muito à vontade nesse programa, porque, de fato, eu conhecia dois dos três ali, o Celso Unzelt e o PVC, meus amigos já. Eu fiquei muito à vontade, eu falei como eu estou falando com vocês agora, embora estivesse na televisão, com um monte de câmera, né? E aí eu me lembro que um tempo depois o Trajano me chama para a redação, eles já tinham me feito um convite para assumir o site da ESPN, quase tinha rolado, e eu acabei desistindo na última hora, né, por conta também das propostas que o IG tinha me feito. E aí ele falou, o Trajano, né, daquele jeito, falou, não rolou o negócio do site, né, acabou não rolando, mas eu queria ver se você não quer vir aqui fazer, de repente comentar o bate-bola, era bate-bola com assinante naquela época, né, com fax e tal, o bate-bola 2 vezes por semana e, de repente, fazer uns joguinhos do italiano, que eu sei que você gosta, tal. E eu falei, claro, eu mantive o meu emprego no IG, eu continuava sendo, então era uma vida louca ali, porque eu tinha um cargo burocrático, um cargo de chefia no IG e tal, e chegava ao fim da tarde sempre ia correndo para a ESPN, eu ganhava por aparição, né? Não é que eu tinha um salário na ESPN, mas comecei a fazer isso. Cara, assim, a ESPN é isso, assim, ela é uma TV ali que eu conheci um monte de gente com um foco no jornalismo e não no estrelato das pessoas. Não era gente vaidosa que queria aparecer na televisão, era gente que gostava de jornalismo. Então, um ambiente sempre muito bacana. E aí eu comecei a fazer esses programas cada vez mais, até o momento em que houve até uma na verdade, no IG, aí aquela coisa de cortes, né? Era uma empresa muito grande, era a Oi que era acionista, tal, mas aí chegou aquele momento de corte e tal, e pediram que eu cortasse vários dos meus funcionários da equipe. E aí eu falei, olha, eu já não estava gostando, eu já não queria ser chefe, eu não aguento muito o mundo corporativo, as reuniões, os processos de avaliação. Eu, hoje em dia, não tenho o menor saco para essas coisas. E já não tinha aquela época. E aí eu falei, olha, eu acho que assim, a gente tem uma outra solução aqui, que é eu sair, e aí com a minha saída, evidentemente, eu era o chefe, eu ganhava mais, vocês não vão precisar cortar 3, 4, 5 pessoas, e a gente resolve um problema, porque eu também não estou mais tão feliz, eu tenho a possibilidade da ESPN, e fui para a ESPN, continuei sem um salário fixo, foi de alguma maneira um risco, porque eu não tinha um salário fixo, eu ganhava por entradas, então eu precisava começar a participar cada vez mais para poder também, né, enfim, receber o salário que eu precisava ter. Mas deu tudo certo, porque no fim das contas, enfim, eu acabei cada vez participando mais da ESPN, depois fui contratado, o contrato fixo enfim, e passei a fazer um negócio que eu gostava muito mais. Ainda que depois o Palomino tenha me pedido, e pedido de chefe, você sabe que não é bem um pedido, para ser o chefe do site da ESPN durante um período ali. Enfim, aí eu voltei a viver um pouco essa coisa da burocracia, da chefia, das avaliações, mas enfim, durou um tempo e depois voltei a ser o cara que tinha apenas o contrato com a ESPN como comentarista, que é a minha situação hoje. Então, falando hoje, você está no Linha de Passe, né, que é um programa que eu gosto bastante, que ele tem mais análise assim, do jogo, não é só achismo, como certos programas, não tem pessoal gritando e extrapolando, né, nos comentários.
Mas você acha que ali, por ser um dos programas mais tradicionais, assim, você chegou no auge da sua carreira? Esse é o seu auge, na sua opinião? Então, cara, é uma pergunta legal essa, porque assim, eu nunca fui desses caras que não tem uma meta, tem um sonho, aquelas coisas de post de Instagram também, sabe? Puxa, realizado, sonho, é uma honra, tal. Cara, eu sempre fui fazendo as coisas, assim, eu vou gostar de fazer isso? Não vou gostar de fazer isso? Essa era a pergunta que eu me fazia. Esse salário é suficiente? Não é suficiente? É melhor eu ganhar mais aqui fazendo isso ou menos aqui fazendo aquilo? E já tomei decisões as duas diferentes, tal. Então eu nunca tive essa coisa do auge, do quero cobrir uma Copa do Mundo. Acho que assim, de maneira geral, eu fiz tudo que eu queria fazer. Eu não posso me queixar. E claro que tem coisas que dependem dos direitos que você tem. Eu nunca tinha comentado o Libertadores, por exemplo, até 2020. E aí, em 2020, eu comentei por quê? Porque a ESPN passou a ter os direitos da Libertadores. Mas nunca foi uma meta, puxa, quero a coisa, ou quero, sei lá, um lugar. Eu acho até que lugares, para ser muito sincero com você, a Placar era, para a galera da minha geração, da minha adolescência, era um lugar dos sonhos. E para mim, eu até te falo isso, que assim, quando eu ia contratar gente na Placar, já um pouco. Eu perguntava muito que canal de esportivo as pessoas curtiam, assistiam, tal, porque na época eram coisas muito diferentes, tá? Não me entendam mal, nem estou falando de hoje e tal, mas... E quando as pessoas diziam que... No IG, né, isso acontecia, que eu contratava muito mais no IG do que na Placar. Quando as pessoas diziam que assistiam muito a ESPN, que gostavam muito da ESPN, do jornalismo da ESPN, esse cara ganhava pontos na minha avaliação. E depois eu vinha trabalhar na ESPN. Então, acho que até do ponto de vista dos lugares, das empresas, cara, eram dois lugares que eu amava, né? Como consumidor e nos quais eu acabei indo trabalhar. Então, nunca, não é que era um sonho trabalhar na ESPN. Talvez, se me dissessem que lugar você quer trabalhar, eu teria dito ESPN ali atrás, na minha adolescência, juventude. Mas eu nunca... Esse negócio do sonho, do auge da carreira... E assim, sobre o que você falou dos programas... Sim, o Linha de Passe é certamente o lugar onde eu prefiro estar. Eu gosto do Linha de Passe porque... Não só pela tradição, tal, mas pela linha editorial do programa. E isso não é juízo de valor de maneira alguma em relação a outras coisas, a outros programas mais histriônicos, né? Como você... exemplificou aí, aquela coisa da gritaria, da polêmica. Eu sempre digo, cara, todas as entrevistas que eu dou e que me perguntam sobre linha de passe, eu falo que se a gente tivesse linha de passe das 7 da manhã até a 1 da manhã, como a gente em geral termina a 1 da manhã, ia ser um saco. Ia ser chato pra caramba. Não dá para você ter, né? A gente que passa tantas horas ao vivo durante um dia, não dá para você ter só o mesmo tipo de conteúdo, né, com a mesma linha de raciocínio, o mesmo tipo de análise o tempo todo. Eu gosto disso, mas eu acho que é necessário que você tenha outros tipos de programa. Por exemplo, uma coisa que eu não curto muito são os causos, sabe? Aquelas coisas que o pessoal fica dando gargalhada e tal. E eu acho que aquilo é bom pra caramba. Mesmo que não seja o meu tipo de... O resenha, por exemplo. É muito bom o resenha. É o que eu gosto? Não é o que eu gosto. Eu não assisto muito. Eu falo isso para o Playhawk, que também é meu amigão e tal. Não é... Mas eu acho bom pra caramba. Porque, cara, você tem uma coisa diferente. Tanto que foi um programa depois até copiado tal, né? Então, é claro que aquilo é uma ideia muito boa. Os jogadores se sentem mais à vontade ali, contam os causos tal e tudo mais. E você tem que ter todo tipo de conteúdo, né? Para as pessoas que gostam de coisas diferentes. Também convenhamos, né? Se todo mundo gostasse da mesma coisa, o mundo ia ser chato demais. Realmente. E o resenha eu também gosto bastante. Mas, como você disse, são coisas diferentes, né? Se for ver até pelo grupo dos integrantes, o resenha tem mais ex-jogadores, não são tantos jornalistas, né? Então, não, é só ex-jogador e o Playhawk apresentando. E a ideia era essa mesmo, porque é claro que os jogadores no meio deles, eles se sentem mais à vontade para zoar, para contar os causos e tudo mais. E foi uma ideia muito boa, a ideia do resenha. E, repito, ainda que, né, o tipo de história tal não seja uma história que eu mais me divirto, eu gosto, eu curta,
É bom pra caramba, é bom pra caramba. Não, muito legal. E apesar do linha de passe ser mais tradicional, né, ser mais analítico, ele tem alguns momentos de tensão também, alguns embates aí por conta de opiniões divergentes. Um bem marcante é uma discussão que você teve com o Mauro César. Eu queria saber mais a fundo como são esses momentos, como que fica o clima nos bastidores depois. Então, bom, primeiro que assim, isso sempre não tem uma entrevista que eu dei que eu não fale sobre esse tema. Vamos lá. Cara, bom, primeiro que aquilo ali não era o padrão, tá, do Linha. Aquela briga, acho que a gente passou dos limites. Eu passei dos limites, ele passou dos limites, a gente, né, falou além do que deveria ter falado. Então, não dá nem para dizer como é depois de um programa. Aquilo ali é um caso à parte. Foi um caso, eu diria até que nesse período, talvez único, de um embate daquele jeito no linha de passe, nesse período, pelo menos nos quais eu participei. A gente teve outras discussões e desavenças e discordâncias, mas eu acho que sempre dentro do limite do que é a gente, eu digo, eu com o Mauro e com outras pessoas, e outras pessoas com o Mauro, e outras pessoas entre elas, de maneira geral. Aquilo ali foi exagerado, eu não gosto, não é um negócio que eu me orgulhe, né? E acho que nem mesmo o Mauro. Tanto que quando acabou o programa, ele mesmo veio falar. Foi engraçado, porque a ESPN vivia ali um momento de transição, inclusive de chefia, né? E o João Simões, que hoje é o diretor ali de conteúdo geral tal, tinha acabado de assumir a bucha. E aí a gente sai do programa, acaba, evidentemente não é legal o clima quando tipo, você vai para o primeiro break depois daquele quebra-pau, não é legal. Mas aí, assim, a gente já rapidamente, eu nem me lembro, né, como que a gente falou, mas a gente rapidamente se falou e lá falou, bom, enfim, é do jogo, né, coisa, briga de campo, briga como jogador, sabe? Foi no gramado, tal, sai do gramado, vamos. E aí o Mauro mesmo veio falar quando a gente saiu para a gente gravar um vídeo, mostrar que estava tudo bem, etc e tal. E é engraçado que a gente sai da porta do estúdio, a gente abre a porta do estúdio, eu falando com o Mauro já, ele falando comigo, a gente já estava ali conversando, até combinando esse vídeo que a gente ia gravar, e tal João Simões, esse chefe que tinha acabado de assumir a bucha na porta. Aí ele viu, deu uma risada e falou, que bom que vocês já estão conversando aí, que vocês já estão falando na boa, porque ele viu que a coisa tinha sido muito intensa, muito pegada, e ficou preocupado. E ele falou, eu estava na cama. Ele estava na cama ali, cobertorzinho já, controle remoto, sabe, assistindo Linha. Na hora que ele viu aquilo, o cara pegou, levantou, saiu do quarto, se vestiu e foi até a ESPN para ver como as coisas estavam. Mas, enfim, não houve nenhuma grande consequência, né, nem para nós, nem para a TV. Enfim, a gente rapidamente conseguiu arrumar ali toda a situação. Então, você falou que você já falou também que no jornalismo esportivo, no futebol, tem espaço para todo tipo de coisa, assim, né? Como extrovertido, como o Neto, bota ele do Corinthians Cascão, ou mais analítico, como linha de passe, ou mais resenha, contando um caso como o Resenha, né? O programa Resenha. Mas também agora está surgindo influencers que estão entrando dentro dos programas jornalísticos e esportivos, e essa semana teve a polêmica aí da influencer Jojo Todinho, tá na central da Copa da Globo. Como é que você vê essa entrada dos influencers dentro do jornalismo, assim, sem ter um diploma, né, sem ter um estudo, e se isso não desvaloriza ou descredibiliza a nossa área de atuação? Então, eu acho que assim é uma discussão interessante, mas eu nunca vou pegar o viés da reserva de mercado, sabe? A gente precisa ser jornalista, a gente precisa ter o diploma. O que você quer fazer? Você quer fazer jornalismo? Você quer fazer entretenimento? Eu acho que assim, eu não vou jamais criticar alguém, um artista que seja, como é o caso da Jojo Todinho, porque ela foi contratada. O que a gente tem que discutir eu nem sei exatamente o que vai ser o programa, como vai ser, o que ela vai fazer.
Eu não acredito que ela vai ficar apurando e ligando, tentando informação, ou que ela vai fazer análises táticas, ou que ela vai fazer análise de jogo mesmo. Eu acho que o papel dela provavelmente vai ser um papel ligado a uma parte mais artística do negócio, de entretenimento. Eu estou pegando esse exemplo porque você está citando, tá? Mas eu acho que isso vale para qualquer um, para qualquer programa, para qualquer contexto. O que eu acho só é que a gente precisa saber distinguir as coisas. Quer dizer, o que é jornalismo, o que não é jornalismo, o que você vai tratar única e exclusivamente como entretenimento. Eu acho que em vários lugares, por exemplo, em emissoras de televisão grandes, você tem uma distinção que é discutível, mas ao mesmo tempo é compreensível. Mas eu acho que é algo que pode gerar debate, que é o departamento de jornalismo e o departamento de esportes. Quer dizer, a cobertura do esporte ela não entra dentro do jornalismo, tem um pedaço ali do jornalismo que vai fazer a cobertura de esportes. Então, eu acho que tem essa distinção na maneira de tratar eventos esportivos, principalmente eventos, né? Então, quando você tem uma Copa do Mundo, por exemplo, ainda mais uma Copa do Mundo, que é um negócio que, como eu falava, atinge, cara, o Brasil inteiro. Então, aquilo que eu falei lá atrás, de dizer que um comentarista de um jogo de futebol, ele não pode se ater única e exclusivamente aos aspectos táticos, ele tem que ter aspecto tático, técnico, conhecimento histórico, aspectos humanos tem que ser levado em consideração, o contexto do jogo, tudo isso tem que estar numa transmissão de um jogo de futebol, na minha opinião, pelo menos, e não ficar apenas no aspecto tático. Eu acho que quando a gente fala de uma Copa do Mundo na Rede Globo, você vai ter que ampliar muito esse leque de opções para tratar aquele evento. Então, é claro que você tem jornalistas muito competentes na Rede Globo que vão fazer essa cobertura jornalística. Você tem outras pessoas que vão fazer um outro tipo de cobertura que não é nem jornalística, que é acho que a gente não pode nem chamar de cobertura, talvez a gente possa chamar de o tratamento ao evento, que vai ter um monte de outras coisas. Então, eu não condeno, sabe? Eu só acho que a gente precisa saber, e aí, assim, quem manda nos programas tem que saber o que é para determinada pessoa e o que é para outra determinada pessoa. E quem consome, e aí é mais difícil, também tem que ter a noção de que um jornalista, quando está numa bancada de um programa esportivo de televisão, como Linha de Passe, por exemplo, eu falo porque esse é o meu contexto, ele não está lá para defender time nenhum, ele não está lá para ser torcedor, ele não está lá para ser representante. E isso eu faço sempre muita questão de ficar repetindo e repetindo e repetindo, porque, infelizmente, como a gente tem hoje, e eu acho normal a confusão acontecer, mas como a gente tem hoje uma geração de pessoas que nasce sob a luz dos influencers de clube, eles acham que o cara que é um jornalista e que se propõe a fazer um tipo de trabalho e que recebe dinheiro para fazer um tipo de trabalho, eles acham que esse cara tem que fazer o mesmo trabalho do influencer de clube que muitas vezes liga a câmera do YouTube ao final de um jogo para desopilar e para ficar xingando e para ficar pé da vida com o cara. Então, assim, são coisas diferentes, tem espaço para todo mundo em mídias diferentes, evidentemente, em programas diferentes, até mesmo, às vezes, na mesma mídia, na mesma emissora, mas a gente precisa ter a consciência do que cada pessoa está, de qual é a missão de cada profissional que cobre o esporte, seja ele jornalista ou não. Eu concordo com você. Acho que é uma coisa muito mais complexa, mas que depende muito do entendimento do público e também de parte das empresas, né, dos programas que passem isso. Sobre a cobertura da Copa da Rede Globo, eu acho que vai um pouco mais a fundo, porque também se trata de um canal aberto, né, que tem que atingir diferentes tipos de público. Mas é um assunto mais complexo. Agora, partindo para uma fase mais final, assim, para o momento atual que a gente está da sua carreira, com a fusão da Fox Sports com a ESPN, você teve a possibilidade de comentar jogos da Libertadores também, né, e comentar jogos do Palmeiras, que é o seu clube do coração. Queria saber como que é estar trabalhando em grandes momentos do seu time, que vive uma fase espetacular, como, por exemplo, a final de 2021 da Libertadores, como que é trabalhar cobrindo o jogo do Palmeiras e também comentando a Libertadores, né, que tem toda aquela mítica da Libertadores, aí uma competição sul-americana.
Então, eu acho que assim, a Libertadores em si é uma coisa legal, cara, é uma grande competição, uma competição gigante, é a mais importante do continente, ela tem também as suas particularidades, então é legal você viver coisas diferentes. Um jogo de Libertadores, a cobertura de Libertadores, ela é completamente diferente do ponto de vista do contexto, do ambiente, de uma cobertura de Copa do Mundo, por exemplo. Né? As torcidas de clubes sul-americanos são muito, mas muito diferentes das torcidas de Copa do Mundo, especificamente da torcida da seleção brasileira em Copa do Mundo. Então, só nesse aspecto já é uma diferença muito grande. Em relação ao clube, cara, é aquilo que eu estava te falando. Eu nem gosto, e eu sei que isso aconteceu, isso ainda acontece, mas assim, eu não gosto muito dessa setorização por clube, sabe? Ah, o cara torce para X, vai comentar X. O cara torce para Y, vai comentar Y. Eu acho que isso ajuda a reforçar essa imagem, essa ideia que eu falei na resposta anterior, de que, tipo, você está lá para representar um time de futebol especificamente. Eu não faço distinção, não quero que seja assim, né? Não é o que eu estou disposto a fazer, e se amanhã eu estiver disposto a fazer um canal de clube, né, para falar de um clube específico, eu posso fazer isso. Claro que vou fazer do meu jeito, não vou fazer xingando todo mundo, não vou fazer com perdigotos, não vou fazer berrando. É um caminho legítimo, honesto, que acho que as pessoas têm o direito de fazer, mas não é hoje o meu trabalho. Não é para isso que a ESPN me paga. Eu recebo um salário para fazer outras coisas, para ser um comentarista e olhar com distanciamento. E tenho plena consciência de que eu olho com distanciamento. É claro que é complicado, porque quando você tem... Por exemplo, eu tive muitas críticas, e continuo tendo, muitas críticas a fazer a essa diretoria do Flamengo. Muitas. Ao ponto dos caras chegarem e me processarem por umas frases, por umas falas que eu tive no linha de passe. E a ponto, né, do vice-presidente do clube que ir para a internet e avisar que estava me processando, claro que para mover, né, as pessoas e os torcedores contra. Infelizmente, tem muito dirigente que faz isso. É uma prática comum, usar rede social para mobilizar. Aliás, é uma prática muito comum, não só no esporte, né? A gente vê muito em outras áreas, a gente vê demais na política, isso acontece demais. Infelizmente, é a realidade em que a gente vive, no Brasil e no mundo. E aí, é claro que o cara vai usar aquelas críticas que você fez, né? O torcedor vai usar aquelas críticas que você fez para dizer que você está fazendo aquelas críticas só porque você torce para X ou torce para Y. Então, assim, e você tem que aprender a lidar com isso. Eu ficava muito mais encanado, eu ficava muito mais preocupado. Hoje eu não fico, cara. Eu durmo bem, ponho a cabeça no travesseiro, tenho plena consciência de que eu sou honesto, de que eu não fico puxando sardinha para X ou para Y, que eu sou imparcial. Então, para mim, e quando eu estou trabalhando, de verdade, eu consigo me distanciar. Basta ver, você citou o jogo da Roma, a final da Conference League, e basta ver os comentários que eu fiz de vários jogos do Palmeiras na Libertadores, em duas campanhas em que o Palmeiras acabou campeão, inclusive, né? As duas primeiras Libertadores que eu comentei, o time acabou sendo campeão, e você vai ver que não tem ali nenhuma distinção no tratamento que eu fiz nos jogos do Palmeiras e de outros clubes. E a ESPN, acho que percebendo também que esse caminho não era um caminho legal, nesse ano não teve isso, né? Eu não fui o setorista dos jogos do Palmeiras, eu não fiquei grudado com o Palmeiras em todos os jogos para comentar. Não, comentei Corinthians e Boca Juniors, comentei Flamengo e Tajeres, comentei jogos, viajei para a cobertura dos jogos do Fortaleza contra o Estudiantes. Então, assim, fiz jogo do Atlético Paranaense, aí, claro, mas é o que eu estou dizendo, entendeu? Eu acho que a própria TV se deu conta de que não é legal essa coisa de ligar o time para o qual o cara torce com a cobertura da TV, porque a TV não deveria fazer isso. Tem um monte de gente fazendo isso em canal de YouTube e a gente tem um outro papel nesse momento. De novo, nada contra quem faz, né? Pode ser que um dia eu venha fazer isso, mas hoje não é para isso que eu recebo. Meu salário não é para isso e eu tenho que ser honesto também com quem me paga.
Falando sobre a final, né? E o coração bateu mais forte ali. Eu sei que você tem que ser imparcial, mas o coração ali dentro da bancada, ali, você ficou apreensivo como ficou no jogo da Itália, ficou com a mão na cara, como é que foi assim? Nada? O contexto é diferente, né? Eu estava lá trabalhando. Obviamente, se eu estivesse aqui em casa assistindo o jogo, eu ia sofrer, eu ia torcer. Não nego isso. Agora, eu estava trabalhando e eu trabalhando, assim, você não vai me ver fazendo nem assim na hora do gol, entendeu? Não vai, não vai, não. Eu acho que não cabe e eu acho que não cabe, inclusive, por um protocolo. Você está numa tribuna de imprensa. Eu estou ali num espaço que é reservado para as pessoas trabalharem. E, aliás, eu acho que isso é uma coisa que precisa ser discutida também, porque nesse momento de transição, hoje, a gente tem muita credencial para a gente que vai lá cobrir / torcer. E isso acaba gerando problemas. A gente viu problemas recentes. É claro que quem agride, quem ofende, está muito mais errado do que quem torce, que aí você perde completamente qualquer razão, mas também aquilo ali não deveria ser espaço de torcida. Tá? Tudo bem, vamos discutir o tema. A gente precisa criar um espaço para cobertura de torcedores? Se assim for, se essa é a realidade, né, nos anos 2020, vamos fazer isso. Beleza, você vai ter o espaço dos caras que estão cobrindo para a imprensa do time X e os caras que estão cobrindo. Imprensa não. Os caras que estão cobrindo, torcendo para o time X e os caras que estão cobrindo para o time Y. E que vão ali se exaltar, torcer, xingar e tudo mais, mas com o microfone na mão e com acessos especiais. Se for esse o caso, que assim seja. Mas eu acho que a gente precisa criar essa distinção, né? Também de, acaba o jogo, um monte de gente credenciado dentro de campo, tirando selfie com o jogador. Cara, não é para isso que... Você pode até ter depois a foto com o jogador, mas não é aquele momento, não deveria ser um momento de celebração. Eu não estou sendo careta, eu acho, porque eu estou deixando claro aqui que existe um espaço e que a gente não pode tapar o sol com a peneira e dizer que não existe isso. Hoje existe, hoje é uma realidade. Mas também seria legal que algumas coletivas de alguns clubes especificamente, e cada vez mais clubes, infelizmente, não tivessem só perguntas, tem algumas que são vergonhosas, que você percebe que você não tem uma pergunta disposta a incomodar. E perguntas elas têm que incomodar muitas vezes, nem sempre, mas às vezes elas têm que incomodar. E aí você vai numa coletiva de imprensa, você não tem um veículo, vamos dizer, que não seja um veículo de influencer, torcedor, né, de alguém que está junto ali, que tá lá para ajudar, fazendo pergunta. Não pode ser assim, não pode ser assim. Não estou dizendo que esses caras não possam fazer as suas perguntas. De novo, essa é uma realidade e a gente tem que considerar essa realidade e entender qual é a melhor maneira de traçar, a se traçar para fazer essa cobertura. Mas você precisa continuar tendo o espaço para que gente com espírito crítico faça perguntas também. Porque senão, cara, não precisa nem mais de entrevista coletiva. Você faz lá, você se atém apenas ao canal de clube, TV isso, TV aquilo, TV, né, time X, TV time Y. Eu não estou citando time específico para não gerar confusão, mas se for para fazer só pergunta amiga, parabéns, estamos junto, e aí como vai? Porra, obrigado. Fica só nos canais de YouTube que a gente, né, do próprio clube, que a gente poupa tempo. Bom, e agora falando da questão de que hoje, nessa época atual, muitos jornalistas assumem seu time publicamente, num país que é o nosso, que muitos dos torcedores acabam agindo contra os jornalistas por saberem que eles torcem para times rivais, outros times que não é o deles. Como você encara essa situação de assumir o seu time publicamente? E se você já passou por alguma situação ruim na rua, com algum torcedor de algum outro time que tentou fazer alguma coisa contra você e sua família? Então, na verdade, é engraçado, cara. Eu sou muito mais atacado. Engraçado não, acho que é normal, infelizmente é normal, não tem nada de engraçado, só para eu me corrigir já. Mas assim,
é muito mais em rede social. O ódio que eu recebo, as ameaças, e já cheguei a níveis de ameaças absurdas, né? Assim, do cara publicar, isso depois que o tal vice-presidente do Flamengo fez aquilo lá, que eu citei, eu já cheguei a ponto dos caras print da foto da minha filha no Instagram e me mandaram dizendo, bom saber que você tem filha, agora só falta saber onde ela estuda. Então, assim, o tipo de ameaça e de violência que a gente recebe em rede social, eu, pelo menos, nunca vi nas ruas. Não, sinceramente, não tenho uma queixa. Já cobri jogos de outros times, já fui para essas coberturas e nunca teve essa virulência, essa agressividade, essa coisa num estádio de futebol cobrindo o jogo. Ainda bem, né? Quer dizer, ainda bem que pelo jeito, esses leões de redes sociais, eles não são tão leões assim na hora que você encontra pessoalmente. Pelo contrário, eu só tenho bons retornos quando a gente está, né, em estádio, em outros lugares. Acho que assim, o respeito pelo trabalho ele é legal. A questão de eu não sou dos mais, né? Você não vai achar foto minha com a camisa do meu time. Embora, assim, como você disse, todo mundo sabe para o time que eu torço, todo mundo sabe, mas sabe muito mais por um andar das coisas e de um momento que a própria ESPN meio que fazia questão de tratar cada um como setorista do que por qualquer outra coisa. Então, não é uma coisa que eu fique falando, eu não fico torcendo abertamente, me filmando, pondo foto e tudo mais. Mas, embora as pessoas saibam meu time, eu, sinceramente, não tive esse problema. E, cara, também não condeno. Pô, você tem, sei lá, Mauro Betting que se joga no chão, tem todos os... né, põe a camisa e tal. Eu acho que, assim, é uma maneira... E ele é uma pessoa única, né? Uma figura meio que única por a maneira como ele se comporta e como ele consegue ser também respeitado por todo mundo, querido por todo mundo, porque também acho que é um cara muito... amoroso, assim. Eu brinco que o Mauro é um jornalista do amor, né? Assim, o Mauro Betti é um cara que é assim, os textos dele são assim, ele é um cara, e aí muito palmeirense, inclusive mete o pau nele, critica ele porque ele faz homenagens ao Corinthians, ou ao São Paulo, ao Flamengo, a quem quer que seja, e que não poderia, mas aí que tá, né? Aí é aquela coisa de não entender também que ele tá lá para comentar os jogos e para fazer elogios e críticas, seja ao Palmeiras, ao Corinthians, ao São Paulo, ao Flamengo, independentemente da paixão dele pelo Palmeiras, que ele sempre deixou muito claro. O Rodrigo Bueno, né, também da ESPN, ele foi um dos nossos convidados aqui no podcast, ele comentou justamente isso, sobre a respeito do ódio das torcidas, né? Que fica muito nas redes sociais, tanto de rivais, por conta dele ser São Paulino, até mesmo de opiniões que ele dá comentando sobre um time qualquer, que se revoltam, chega nas redes sociais, vão lá, ameaçam, xingam demais, só que daí chega na hora do encontro ao vivo, né, o pessoal na rua, o pessoal que você encontra ali, todo mundo é muito receptivo e tem gente que até pede desculpa por um xingamento que fez nas redes sociais, então é totalmente diferente realmente. Nas redes sociais o pessoal vira leão, mas pessoalmente... Cara, foi engraçado. Eu fui ao estádio, né, esse final de semana passado com a minha filha, fui levar minha filha que está gostando cada vez mais de futebol, eu tinha a possibilidade, estava de folga e fui ao estádio. Levei ela. E aí eu tava lá sentado com ela, comendo a pipoquinha, tá, esperando o jogo começar. E sempre que eu vou ao estádio, muitos caras tiram foto. Tá? E eu tiro foto, tranquilamente. Eu falei que você não vai me ver vestindo a camisa do Palmeiras, mas eu estou no estádio e as pessoas vêm tirar fotos uniformizadas, evidentemente, eu tiro. Não estou me escondendo, eu só não quero fazer disso uma bandeira, porque não tenho nenhum benefício para isso. E eu venho tirar foto e tal, e é sempre, né, muito coisa. Aí eu vou, em geral, fico mais em Simão lá, fico mais num lugar mais em cima, que justamente você vê, tá todo mundo para baixo e tal. E aí foi engraçado, porque veio um cara e falou: Ô, Jean, tudo bem? Pô, cara, gosto pra caramba do seu trabalho e tal, mas queria te fazer um pedido. Você pode me desbloquear no Twitter, por favor? Entra aí. E eu lá, né, cara? Eu preciso de óculos hoje em dia já para qualquer coisa. Cara, eu tô sem óculos. Fala aí, digita o teu arroba aqui que eu te desbloqueio. E todo mundo que me pede para desbloquear, eu sempre desbloqueio. Até porque eu sei que às vezes eu também posso
tá num dia mais irritado, de saco cheio, eu bloqueio fácil mesmo. Embora não faça disso uma bandeira, não fique alardeando que bloqueei. Mas assim, cara, encher o saco. O cara tá lá para encher o saco, seja com uma ironia, seja com uma provocação, seja com xingamento, seja com uma coisa mais pesada, eu bloqueio mesmo. Não tenho que lidar com isso, entendeu? Eu sou críticas, aceito super, mas educada, né? Discordância, adoro, gosto quando discordam de mim, mas com argumento. Infelizmente, as discordâncias e as críticas nas redes sociais, especialmente no Twitter, que é o que eu mais uso, elas são muito violentas, cara. E se tiver um mínimo de agressividade, mínimo mesmo, eu bloqueio. Então, muitas vezes eu sei que eu acabo bloqueando a mais do que até eu, num dia bom, bloquearia. Então, quando alguém vem me pedir para desbloquear, seja... Acontece muito, né? Me mandam no Instagram pedindo para eu desbloquear no Twitter. Eu sempre me dou o trabalho. Pego lá a arroba do cara, vou para o Twitter e desbloqueio. Um tempo atrás você foi no Pode Porco, né? O podcast lá dos meninos lá, o Gabriel Amorim, o Eu, o Kim, né? E lá, eu acho que você passou um vídeo da sua filha, eu acho que levando ela a primeira vez no estádio dela, e coincidiu com a primeira vez que eu também fui no Allianz também, que eu sou palmeirense, mas eu sou do Mato Grosso, vim para São Paulo agora para fazer jornalismo. Tá. E você também nesse podcast falou sobre a relação com o Palmeiras e a arquibancada, que você já desde novo achava importante ir ao estádio, que isso era importante para as crianças, para criar uma relação assim com o time. Mas de um tempo para cá teve uma elitização assim dos estádios, e tanto que quando eu fui, eu peguei Central Leste, eu não sabia como funcionava o estádio, como ficava a torcida organizada de um lado ou do outro, mas eu fiquei ali no Central Leste, assim, do ladinho da Mancha. E a Mancha, de gritar e de cantar, e de a torcida que canta e vibra, né, durante o jogo inteiro, mas eu fiquei ali na parte que eu achei meio desanimada, meio para baixo. Eu sempre sonhei, eu me emocionei quando eu cheguei no Allianz. E teve uma menina que eu tava gritando o tempo inteiro, em pé o tempo inteiro, e a menina, pô, menino, você quer assistir em pé? Você assistir em casa, não fica na minha frente, não. Eu falei, mano, o que essa pessoa tá fazendo no estádio? Se ela quer assistir sentada, ela fica no sofá, não é melhor, mais fácil. Mas você... novo, e você agora, você vê uma diferença entre a torcida depois dessa edição do estádio? Não, claro, certamente tem uma diferença enorme, né, no público que frequenta os estádios. Em alguns casos você tem uma diferença enorme no próprio estádio, na estrutura do próprio estádio. Agora, eu vou te dizer assim, eu não sou daqueles radicais para nenhum dos dois lados, cara. Eu acho que você no estádio de futebol você tem que ter espaço para todo mundo. Você tem que ter espaço para o cara que quer ficar em pé o jogo todo, gritando, berrando, tal, né? Você tem que ter o espaço para quem quer o camarote premium com o caviar e o champanhe e o não sei o quê. Evidentemente, esse espaço tem que ser muito menor, até pela realidade do país em que a gente vive. Eu acho assim, eu sempre cito, quando me perguntam alguma coisa nessa linha, a Alemanha, cara. A Alemanha é o melhor exemplo disso. A Alemanha, não sei se vocês sabem, mas ela tem a divisão do preço dos ingressos, né? Quantos ingressos você tem de 500 euros, quantos ingressos você tem de 30 euros. Essa divisão ela é feita baseada nas classes sociais que você tem na própria Alemanha. Então, assim, a lógica no futebol alemão é que as arquibancadas elas têm que refletir o que é a sociedade alemã, no sentido... né, da disponibilidade de assentos para cada torcedor. E não é claro que não significa que o cara que tem muita grana vai querer estar no camarote tomando champanhe. Não, pode ser que o cara que tem muita grana queira ir num espaço, mas você tem que partir do pressuposto que você tem que entregar a possibilidade de ir para o estádio para todo mundo, né? E não só para quem tem grana. Essa elitização que você está citando, ela indiscutivelmente aconteceu. Então, assim, é claro que hoje o público dos estádios é um público mais abonado, é um público com mais dinheiro. O público da seleção brasileira é um negócio que não tem nada a ver com o que é o Brasil. Não tem nada a ver. São públicos em geral. A gente vê o público da Copa do Mundo aqui não tinha nada a ver com a população brasileira.
E aí eu discordo, eu acho que realmente não pode ser assim. Claro, a Copa é uma outra discussão, é uma outra história, é a FIFA, mas eu acho que os próprios clubes de futebol eles têm que tratar de dar acesso ao estádio para todo mundo. Tudo bem, tem uma discussão que, pô, mas a gente fala tanto que o clube não pode fazer loucura, não pode se endividar, não pode, não pode abrir mão de certas receitas, ok. Mas tem muito clube que vende os ingressos caros e não vende esses ingressos, e morre com essa grana na mão. Então, tem ali uma discussão, claro, de você saber até quando você pode aumentar os ingressos, até quando não pode, mas, na minha opinião, também tem que ter algo ali subsidiado, não sei se eu chamo de subsidiado, mas algo que permita o acesso de gente mais humilde, de gente com menos dinheiro, porque também isso é uma maneira de você acessar torcedores, de você conquistar torcedores, de você estar em diversas camadas sociais e não se tornar um clube só de elite, porque teu torcedor não vai poder nunca ir no estádio ver o seu time, não vai curtir a equipe, e a tendência é que, fazendo isso também, ele, de repente, perca um pouco da paixão e do amor pelo time. Mas, para mim, a principal discussão é essa, Paulo, ela tem a ver com a questão social e o quanto você cobra nos ingressos. O comportamento no estádio, aí é aquela coisa, você também falou, né? Você estava indo pela primeira vez e talvez você também não soubesse, onde que você vai poder agir da maneira que você curte, sem que te encham um saco do lado. Não é na Central Leste, vai ser no Gol Norte, vai ser no Gol Sul, né? Vai ser em determinados lugares em que os torcedores agem dessa maneira, e isso acho que tem espaço para todo mundo no estádio de futebol. Eu não sou dos caras do ódio ao futebol moderno, eu tenho respeito pelo futebol moderno, mas acho que tem algumas coisas que a gente tem que respeitar também do futebol antigo e, sobretudo, o acesso num país tão carente como o Brasil, com tanta gente pobre, o futebol tem que ser um lazer também para essas pessoas, né? Até porque os clubes de futebol no Brasil, eles foram e são ainda, em boa parte, sustentados pelo governo de maneiras diferentes, mas muitos deles estariam quebrados e nem existiriam mais se o governo e a bancada da bola não desse a ajudinha que dá ano após ano ali, com as leis, com as loterias, com as anistias, etc, etc. Na verdade, é uma situação aí complicada, né? E os times precisam mudar toda essa mentalidade, né? Mas agora, indo para o final da nossa entrevista, que a gente já passou um pouquinho do tempo, a gente tem mais 2 quadros aqui. Queria começar pelo Momento Flashback, que é um quadro onde a gente pede para você voltar um pouco no passado, relembrar alguns momentos. E começando, eu queria saber alguma história dos bastidores aí que você tem para contar para a gente. Putz, eu preciso pensar um pouco agora, porque, sei lá, cara, história de bastidor, eu sou péssimo dessas coisas, eu preciso ser sempre preparado para essas histórias de bastidores. A gente falou de algumas aqui, né, que eu contei, acho que assim, da ESPN com a gente, dizendo, né, bastidor ali, por exemplo, do que houve na Copa América e tal. Mas facilitar, uma reportagem marcante, então, que você fez aí, que você tem orgulho ali, seja na Placar, seja pela própria ESPN, no IG. Tá. Então, cara, eu acho que tem muita coisa, assim, eu acho que uma que até tem a ver com a pergunta que vocês fizeram sobre a relação com o time e tal, foi uma matéria que eu fiz no IG, e que às vésperas da eleição do Beluso, que é um cara que eu admiro e que eu respeito, eu recebo claro, alguém interessado, sim, na eleição, um cheque do então vice-presidente do Beluso, emprestando dinheiro para um jogador que o Palmeiras contrataria, ou para contratar o jogador, agora eu já nem me lembro direito, o Thiago Neves, né? Era uma coisa que eu não quero ser leviano aqui, não lembro se era, mas enfim, o Thiago Neves não estava fazendo nada de errado, mas aquilo ali era um negócio que não né, que você está sem dinheiro, você tem o cheque do vice-presidente para o empresário diretamente, porque o clube provavelmente não tinha condições, e o vice-presidente estava emprestando dinheiro para o... E tudo bem, assim, né, você pode discutir do ponto de vista ético o quanto isso é errado, não é, tal, mas não era um negócio que estava dentro das regras e das leis e tal.
E o fato é que eu acabei publicando aquela matéria, mas foi uma discussão muito grande, porque, tem eleição agora, não tem. Eu, né, como um cara que gosta do Palmeiras, como torcedor do Palmeiras, Beluso ser presidente, para mim era a coisa mais legal que poderia acontecer, porque admiração pelo cara, pela figura, né, pela seriedade do Beluso e tudo mais. Só que assim, eu não ia deixar de publicar porque eu era partida. E eu conheci, inclusive, o Savério Orlandi, né, que foi diretor do Palmeiras por um tempo, que é muito ligado ao Beluso, fazia parte da diretoria dele. Na época, eu liguei para o Savério e falei: Savério, eu estou com um cheque aqui do vice-presidente, que eu nem estou citando o nome, porque não tem por que citar agora. E, cara, eu preciso saber o que é, por que tem um cheque dele para o empresário ou para o jogador, tal. Qual que é a lógica disso? Né? Eu preciso entender. E, cara, foi uma bomba ali na época, né? Foi uma bomba. E aí eles me chamaram, e aí o Savério me ligou, me chamou, não, vamos para a casa do presidente do Palmeiras, vamos lá, no apartamento dele, eu fui para o apartamento do Beluso, sozinho, né, sem editor, que foi uma bobagem, também devia ter ido com mais gente, para também não ficar 1 contra 5 e 6, mas eu fui, um dos caras foi muito agressivo ali, um cara que agia mais ou menos como um mafioso, nem me lembro o nome dele, também não quero saber quem era, mas uma coisa muito pesada, muito dura, e enfim, quando eles queriam me vender uma versão, eu falei, olha, é o seguinte, eu sou amigo do Savério, sim, eu sou palmeirense, sim, eu gosto do Beluso, tenho todo o respeito por ele, mas eu vou publicar. Então, o que eu quero é que não é que vocês me vendam uma versão para a gente combinar junto uma versão aqui. Eu quero saber qual é a versão oficial do Palmeiras e qual é a resposta de vocês em relação a esse cheque. E eles me disseram a versão. Eu publiquei a matéria com a versão deles, dizendo que eu não compartilhava. Né? Não é que eu criei, eu assinei embaixo da história deles. Eu publiquei a história e aí eles ficaram putos, né? Saiu uma nota no site do Palmeiras, porque era reeleição, alguma coisa assim. Né? Então o Palmeiras mesmo respondeu. É lamentável que o jornalista não tenha entendido. E aí eu respondi no meu blog. É lamentável que o Palmeiras não tenha respondido essas perguntas e tal. Eu peguei essa história porque eu acho que ela é emblemática também em relação àquilo que a gente estava falando. Cara, o time para o qual eu torcia, né, torço, do presidente que eu gostaria de ver eleito naquela época, mas que, cara, o meu trabalho era outro, o meu trabalho era publicar matéria, era contar a história. Então, eu deixei de lado a minha preferência clubística, eu deixei de lado a minha preferência pelo Beluso como presidente, que depois acabou se reelegendo, eu acho, né? Ou elegendo, não me lembro exatamente, e publiquei a matéria como tinha que ser. Então, acho que é uma história interessante, sobretudo para contar numa faculdade, vamos dizer assim. Bom, agora conta pra gente uma cobertura marcante de um jogo que você cobriu para sua carreira. Então, eu acho que, cara, é engraçado, né? Porque, eu fiz Copa do Mundo em loco, comentei jogos de Copa do Mundo em loco, fiz coberturas muito legais de Libertadores, a final da Libertadores, né? Que foi uma final especial, acho que essa entre Flamengo e Palmeiras no ano passado. Enfim, acho que, né, fiz coberturas de jogo europeu, ainda que naquela época para a revista, depois para o IG e tal, mas eu acho que assim, cara, mas talvez para mim a mais emocionante, a mais simbólica, porque eu acho que o futebol ele tem muito a ver com os aspectos humanos, com o que a gente é como pessoa, tal. E para mim uma coisa muito marcante foi a despedida do Totti, mesmo que a despedida do Totti a gente não tenha feito em loco, a gente não tenha feito no estádio, né? Fizemos eu e o Paulo Andrade na cabine ali de transmissão, aqui nos estúdios da ESPN. Eu me lembro até que eu estava de folga e eu não ia trabalhar. Porque era meu final de semana de folga, não pedi para fazer o jogo e tal. Aí o Arnaldo Ribeiro, que é um dos meus melhores amigos, tal, e era o chefe da ESPN na redação naquela época, ele me manda uma mensagem, agradeço até hoje a ele por isso. Ele falou, cara, você não quer fazer esse jogo? Não, a despedida do Totti e tal, não sei o quê. E eu falei, realmente, eu quero. É um jogo especial mesmo. E foi muito especial, cara. Enfim,
o chorar na transmissão é o de menos, né? Mas acho que viver aquele momento e todo aquele pós-jogo, foi um jogo com uma audiência muito legal também, sabe? Muita repercussão, vários caras mandando mensagens para o Caio Ribeiro, que é um cara ligado ao futebol italiano, também mandando mensagem, parabenizando ali a transmissão e todo o aspecto humano, porque eu gosto disso, né, cara? Eu acho que o futebol, ele tem a ver com o aspecto humano, ele tem a ver com as emoções. E aquele jogo foi pura emoção, não para a gente só, eu estou dizendo, para o que aquele jogo significou naquela cidade, naquele contexto. Repito, cara, aquela quantidade de homem barbado chorando que nem louco, assim, crianças chorando, mulheres chorando, senhores já de idade que já devem ter passado por tanta coisa na vida chorando com a despedida de um jogador, eu achei muito especial. Agora é o jogo mais bonito que você já viu, plasticamente, assim, de dois times. Cara, engraçado, né? Eu sou um péssimo, assim, dessas coisas, como eu falei, né? Tanto das coisas que eu projeto o futuro, como as coisas que eu tenho que buscar, como dizer, o mais ou menos, tal. Mas eu tenho uma lembrança muito especial da seleção brasileira de 82. Eu era moleque de tudo, né? Assim, eu tinha... Quantos anos eu tinha? Vocês, obviamente, estavam longe de nascer ainda, mas eu já tinha meus anos. Eu tinha 8 anos de idade. Que acho que é uma memória afetiva também, né? Mas eu me lembro de tudo, né? Da coisa estética, dos passes de calcanhar do Sócrates, do Falcão, do Zico. Acho que esses três especificamente juntos geravam um sentimento muito especial por aquela seleção, né? Então, eu acho que aqueles jogos especificamente são jogos muito marcantes, mas eu tenho memória afetiva também do Milan, né? Do Milan de Gullit, Rijkaard, Van Basten, Baresi e Maldini. Assim, esse também era um time que marcava muito, assim, pelo que jogava e tudo mais. Enfim, cara, eu tenho, acho que, lembranças mais dos times do que do jogo específico, sabe? De dizer, um jogo específico em relação à beleza. Evidentemente tem jogos emocionantes, tal, aí até como torcedor, que eu guardo na memória, mas acho que de beleza, de plasticidade, eu me lembro muito mais dos times do que o próprio Palmeiras, daquele que durou 6 meses, né? O Palmeiras de 96, que plasticamente era um negócio. Nem acho que fosse o time mais forte do que o Palmeiras de 93 ou 94, que era uma seleção brasileira, mas plasticamente aquele time fez em 6 meses algo que nunca tinha visto. Na seleção de 82 realmente estava longe de nascer, né? Minha mãe estava nascendo nesse ano, mas talvez por influência do meu avô, que me conta bastante, eu acho muito bonito. E durante a pandemia teve algumas transmissões dessas partidas, eu achei muito bonito, espetacular, né? Que o Sócrates jogava, o Zico jogava, até o Toninho Cerezo, que eu conhecia como treinador, não sabia como jogava, mas o que ele fazia em campo eu fiquei impressionado também. E agora, para finalizar de vez, a gente tem o quadro na lata. Esse é bem simples, a gente diz algum tema e você responde na lata, então é bem rapidinho para começar uma amizade no jornalismo. Eu vou citar o Arnaldo, porque ele é assim, uma muito antiga e que até hoje a gente tem grudado o tempo todo, tá? Mas eu poderia citar vários grandes amigos que eu tenho. Mas acho que, pegando essa coisa da longevidade e da coisa, o Arnaldo Ribeiro. Um livro, um filme ou uma série? Bom, para ficar no futebol, eu acho que o livro do Garrincha, escrito pelo Rui Castro, a biografia do Garrincha, é espetacular. Uma música. Cara, eu vou... É uma música... Eu estou tentando me manter... Porque, assim, uma música... Eu tenho tantas músicas, eu gosto tanto de música, mas eu vou... Tem uma música de um cantor italiano, cara, que chama Ligabue, que fala do volante, que é Una Vita da Mediano, que fala do volante como jogador, enfim, como a função do volante é uma função menos importante, menos estrelada, mas muito importante. É uma metáfora com a vida, evidentemente, eu acho muito bonita, e chama Una Vita da Mediano, que a tradução é uma vida de volante. Eu
eu acho muito legal, né? Estou ficando no esporte porque aí me ajuda a fazer esse recorte, porque senão eu ia quebrar muito a cabeça. A melhor torcida do Brasil. Ah, não, aí vocês não me venham com essa, não, porque isso daí é o tipo de coisa, cara, que depois gera aquelas coisas que eu não... E eu também vou te falar uma coisa. Eu não sou desses que acham que, nossa, essa torcida é isso aqui, ela é espetacular, só ela faz isso, a outra... Eu acho que, assim, sim, existem distinções entre as torcidas, mas elas não são tão grandes quanto os próprios torcedores querem fazer crer, entendeu? Porque sempre, não, a minha torcida ela é muito melhor do que a outra. Eu não sei, claro que você tem torcidas maiores e menores, mas isso também não faz das torcidas melhores ou piores. Fiquei no muro. A melhor torcida da Europa, assim, que você... Se você já assistiu algum Essa jogo dá para falar. Não, essa dá, e também porque é isso, eu estou falando de uma torcida, para mim, que eu conheço muito bem, e que é uma torcida que não precisa do título para ser feliz, cara. Eu acho isso muito bonito. Eu acho assim, mesmo sendo... acho que a relação com o Totti da torcida da Roma, ela dá muito mais valor, tenho certeza, a essa história do garoto torcedor que virou gandula, que virou jogador, que disse não para o Chelsea, que disse não para o Real Madrid e que terminou a carreira com aquelas lágrimas ali, do que daria ou do que dá para um Scudetto. Eu acho que não tenho muita dúvida em afirmar isso, não. Acho que isso é muito bonito e eu aprecio demais. Tava perdido aqui. Champions ou Libertadores? Putz, cara, eu, assim, aí, né, entra na coisa do futebol moderno versus o futebol. Eu acho que, assim, para ser bem honesto com o que eu penso, a Libertadores ainda tem que evoluir. Ela ainda tem que evoluir, porque eu sou do cara que gosta do futebol jogado também. Então, para mim, eu prefiro ver 90 minutos com 80 minutos de bola rolando, do que times de futebol acharem que vão ganhar jogos de futebol na porrada, na virilidade, ou sendo mais macho que o outro. Eu vejo vários valores na Libertadores, eu adoro a Libertadores, mas aí você está me perguntando, uma ou outra? Eu prefiro o lugar onde o futebol é o grande centro das atenções e não uma praça em que você acha que vai ganhar com extracampo, com bastidor ou na virilidade. Agora, Roma ou Palmeiras? Não, essa daí também sempre me perguntam, eu até tenho a resposta, mas eu não respondo, cara, porque assim, eles me fizeram a mesma pergunta no Pó de Porco e tal. Quem sabe, né? Daqui a um tempo eu te respondo. Isso, por enquanto, eu prefiro também pular essa daí, tá? Tá, mas na Copa eu não vou falar porque a Itália acabou não indo para a Copa, mas Brasil ou Itália? Cara, eu torço para as duas, depende muito dos contextos, entendeu? Depende muito do contexto de se tiver um Brasil e Itália, vai depender muito do contexto. Eu amo a Itália também, nunca neguei isso, não tenho nenhum problema em negar, e acho que para mim é muito claro que claro que direito todo mundo tem, mas porra, meu pai é italiano, minha mãe é italiano, meu avô é italiano, minha avó é italiana, todos os meus tios são italianos. Eu nasci no Brasil num ambiente completamente italiano, então eu amo os dois países, cada um tem os seus defeitos, tem as suas... E eu acho que, assim, num confronto entre essas duas seleções, vai depender muito de muitas coisas. Vai depender muito, né, de quem são as estrelas de cada time, de quem são os técnicos, de quem são as federações ou confederações, mas como a gente não tem a menor possibilidade de ter Brasil e Itália nessa Copa do Mundo, eu não preciso responder para vocês. Totti ou Ademir da Guia? Vocês estão com essa... Cara, aí assim, eu vivi muito mais o Totti, assim, eu tenho uma coisa de ter vivido, de ter ido ao estádio ver 40 vezes o Totti, então eu tenho mais para dizer, eu tenho mais para... Então o Totti ou Marcão? Totti. Então... o Ademir da Guia, cara, figura mais espetacular, assim, que eu já conheci, figura generosa, um cara, de um coração enorme, um cara tão legal, um cara...
Ele é incrível, tá? Eu conheci pessoalmente, enfim, seja coisa da ESPN, ou minha mulher fez umas camisetas de futebol, e tinha uma que ela fez que era homenagem ao Ademir da Guia, que era O Divino, né? Com a cara dele. Ela precisava pedir autorização, ele foi de uma generosidade, um cara tão legal, assim. Então, assim, também só tenho coisas boas a falar sobre Ademir da Guia. Mas quando eu vou fazer comparações sobre algo que eu vivi muito mais de perto, assim, e a época do Ademir, que é o maior jogador da história do Palmeiras, indiscutivelmente. Aí você estava falando os dois maiores da história dos dois clubes, né? Ademir da Guia, que foi, acho que para sempre será, porque aí entra numa coisa mística, numa coisa que vai além dos números e de tudo mais, e por uma qualidade técnica absurda, e o maior da história da Roma, que foi o Totti. Então é isso, Jean. E, pessoal que está assistindo ou escutando, esse foi Geode, comentarista dos canais ESPN. Queria novamente te agradecer por ter aceito o convite, por ter participado aqui do nosso podcast. Foi um prazer imenso e muito divertido fazer essa entrevista com você. Agora eu vou deixar esse momento para você, se você quiser deixar algum recado, espero que tenha gostado, e também fazer sua propaganda, né? Fazer o seu jabá, deixar as suas redes sociais, como quiser, o momento é seu. Tá bom. Bom, primeiro, obrigado pelo convite de vocês, foi um prazer, assim, eu curto falar sobre esses, principalmente quando a gente fala sobre o jornalismo, né, sobre a carreira, mas com o viés do que é hoje, eu acho que é importante demais a gente ter essas discussões, porque é isso, cara, a gente vive um momento de transição e eu citei o exemplo, né, de acho que uma geração que nasce sob sob a luz dos influencers, que são importantes e têm o seu papel e todo o respeito por eles, mas também para a gente entender que aquilo ali, muitas vezes, não é o jornalismo. O jornalismo é uma outra coisa e essa distinção ela precisa ser feita. E hoje acho que existe... Então é importante, eu gosto de falar sobre isso, eu curto esse tema, espero que tenha sido legal para vocês também. E, cara, minhas redes sociais são muito fáceis, né? Porque como esse arroba que está aqui, arroba Gianrod, é praticamente para tudo. A vantagem de ter um nome meio que exclusivo é essa, né? Eu não preciso pôr underline, tracinho, pontinho, 28, 49, não preciso pôr nome, né? Então, assim, é tudo. Eu uso muito Twitter, o Instagram um pouco menos, mas também uso o Instagram e o Facebook, né? Que eu já uso bem menos, mas são essas 3 redes sociais com essa mesma arroba aí. Então é isso, eu queria novamente agradecer você por ter aceito o nosso convite. Queria deixar aqui também para o pessoal que nos ouviu ou então nos assistiu pelo YouTube, as nossas redes sociais, Instagram, @arquibancadamac e também o Twitter, @arquibancada_m. Então vai lá, segue, curte o vídeo, compartilha com todo mundo. Com certeza agregou muito para mim, que vejo você como uma referência no jornalismo. Acredito para meus companheiros da bancada e também para todo mundo que assistiu. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Até a próxima com mais um Arquibancada Podcast.